do quadro 40 ou Mais, nós vamos seguindo com Isabel Vasconcelos. Boa tarde, Isabel. 40 ou Mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Oi, Ione, sempre um prazer estar aqui no Mulheres, falando para as mulheres de 40 ou mais. E é nessa idade que nós precisamos começar a nos preocupar com a osteoporose. Você sabe o que é a osteoporose, mas nunca é demais lembrar. Nós mulheres, principalmente, e muito mais as mulheres, vamos perdendo massa óssea, não é? E aí pode ficar muito feia a situação. O nosso osso pode ficar completamente assim, poroso, né? Todo furadinho, ficar uma malhinha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão é fratura na certa. Mas hoje nós vamos falar sobre a saúde dos nossos dentes. E eu estou falando de osteoporose porque eu quero perguntar para o doutor Sérvio Túlio Negrão, que está aqui comigo, se o dentista, Negrão, também faz diagnóstico da osteoporose, né? Muito obrigado por estar aqui. Bem, o dentista consegue, em casos de patologia bem evidentes de osteoporose, fazer, através daquelas radiografiazinhas pequenas, o possível diagnóstico da osteoporose. Mas, via de regra, não há para o dentista, a não ser que haja uma suspeição, né, métodos para que ele consiga fazer conclusivamente o diagnóstico de osteoporose. Mas a osteoporose, de qualquer maneira, vai perturbar a dentição da gente, não vai? Sem dúvida. Porque compromete o quê? O ancoramento da raiz? O que acontece? Quando existe a possibilidade de que a osteoporose esteja influenciando na estabilidade dos dentes, aí sim, nós começamos a suspeitar. Mas hoje, este tema osteoporose, principalmente para mulheres após os 40 anos, ela tem um ponto principal, que é que está muito evoluindo as técnicas de implantodontia. Que o primeiro passo que o dentista deve fazer ao implantar algum dente, né, na boca das pessoas, primeira coisa, densitometria óssea, para ver que haja uma substância óssea suficiente para suportar o implante. Porque pode acontecer, né, doutor, de uma mulher qualquer ir querer fazer um implante. Hoje todo mundo quer um implante, que é uma coisa muito melhor do que usar aquelas próteses e tudo isso. E aí, se não tiver os ossos direitinhos, bonitinhos ali, o que vai acontecer? O implante? A estrutura não óssea. Se segura? A estrutura óssea tem que estar perfeita, do ponto de vista químico, físico, da bioquímica do cálcio. Né? Fora a osteoporose, o que impede o implante seria um diabetes mellitus. Então, eu vejo a coisa assim, a partir dos 10, 12 anos de idade, as mulheres, os homens, possuem uma época de grande atividade hormonal que provoca um desequilíbrio no tempo que dá ao corpo de resistir a determinados tipos de agentes que vão machucar a boca. Então eles têm muita cárie, gengivites. De repente há uma pausa. Depois dos 20 e poucos anos há uma pausa. Quando a mulher, já um pouquinho mais madura, ela vai casar, então ela começa a não se cuidar apenas dela própria. Começa a cuidar dela e do marido. Depois ela começa a cuidar do marido, da casa e dela. E se porventura advir filhos, então a coisa muda. Filhos, casa, marido e ela. Ela está sempre por último, né? As mulheres sempre se colocam por último mesmo. O resultado é que há um pequeno desleixo em relação à atividade de escovação, de visita aos dentistas e visita aos médicos também. Porque a saúde da mulher até os 40 anos de idade apresenta uma perfeição maravilhosa. A partir dos 40, 45 anos, quando começa a haver a menopausa, os cuidados que a pessoa tem de se cuidar, indo ao médico, ao endocrinologista, ao ginecologista e ao dentista, pode prevenir a perda dos elementos dentários. Mas, de repente, há uma série enorme de parodontose, mau posicionamento dos dentes, e começa a haver uma destruição da boca. Por quê? Porque ali sim já vamos ter a suspeita, e é muito grande, de que a osteoporose está instalada.
Pois é, né, minha amiga? Então tem que se cuidar, porque a osteoporose pode atacar até a sua dentição. Agora, Negão, pra gente encerrar, o que precisa fazer depois dos 40 com relação aos dentes? As mulheres, principalmente. O que é o mais importante na prevenção, né? Primeiro, lógico, a visita ao médico para ver a sua saúde geral. Na visita ao dentista, diminuir o espaçamento das vezes que se vai ao consultório. Cada vez com mais frequência. E, naquele ponto que eu havia dito, retornar a uma nova organização. Em primeiro lugar, a mulher. Depois, os filhos, depois os maridos e depois a casa. Senão, a coisa realmente começa a degringolar. Pois é, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Depois dos 40, mais ainda, viu, minha amiga? Não descuida de você, nem do seu sorriso, nem da sua saúde. Doutor Negrão, muito obrigada pela sua presença aqui no 40 ou Mais. E olha, semana que vem nós vamos continuar falando sobre osteoporose, mas dessa vez, outra vez, com o nosso coordenador científico. Você lembra dele? É o Dr. César, tá bom? Ione, muito obrigada. Aquele fim de semana para você e para você em casa. A gente volta na semana que vem. Tchau. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Obrigada, Isabel. Um beijo também para você e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Sobe o som.